Bom dia, segundo ano. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos de revisão em especiação. Vamos lá? Essa tal de especiação? A seleção natural revelada por Darwin possibilita os indivíduos que possuem características benéficas sobreviverem com as condições impostas pelo meio ambiente. Essas características são provocadas pela alterações genéticas que, por sua vez, ao longo do tempo, podem gerar duas consequências: adaptação das populações às condições ambientais ou formação de novas espécies, especiação. Outra forma de especiação já abordada por Darwin no livro A Origem das Espécies é a situação das espécies separadas ao longo do tempo, que adquirem características próprias nas diferentes regiões, e ocorrendo isso gradativamente por várias gerações, podem resultar em uma nova espécie. Aqui, ó, o gradualismo, tá? Era preto e branco, depois ganhou um amarelo, depois ganhou o preto, amarelo e branco, e depois se transformou em amarelo, cor de abóbora e preto. E foi se transformando essa borboleta até ficar, ó, vermelha e preta. Uma coisa que não tinha nada a ver, né? Aqui o equilíbrio pontuado, como que ocorre, tá? Por quê? Por causa do tempo, por causa do fenótipo. Podemos dividir a especiação em três tipos, que serão explicados a seguir: especiação alopátrica, especiação simpátrica e especiação parapátrica. Especiação alopátrica ocorre quando duas espécies são separadas por um isolamento geográfico. O isolamento pode ocorrer devido a grande distância ou uma barreira física, como um deserto, rio ou montanha. A especiação bem-sucedida é vista na figura abaixo. A figura vocês vão ver no próximo. Os tentilhões observados por Darwin é um exemplo dessa especiação, na qual ele observou que nas Ilhas Galápagos eles se diferenciavam pelo tipo de bico. Além disso, seria uma forma de adaptação à dieta alimentar de cada uma das 14 espécies. Os tentilhões, olha aqui o gráfico que eu falei, observado por Darwin é o exemplo dessa especiação, na qual ele observou que as Ilhas Galápagos eles se diferenciavam pelo tipo de bico. Além disso, seria uma forma de adaptação à dieta alimentar de cada uma dessas 14 espécies. A especiação simpátrica diferencia-se da alopátrica pela ausência de separação geográfica. Nessa especiação, duas populações de uma mesma espécie vivem na mesma área, mas não há cruzamento entre as mesmas, resultando em diferenças que levaram à especiação, ou seja, a uma nova espécie. Isso pode ocorrer pelo fato dos indivíduos explorarem outros nichos, como insetos herbívoros que experimentaram uma nova planta hospedeira. Isso pode ocorrer pelo fato dos indivíduos explorar outros nichos, como insetos herbívoros que experimentaram uma nova planta hospedeira. Aqui está o exemplo, olha, os insetos que só comiam maçãs vermelhas e de repente eles passaram a comer também maçãs verdes. A especiação parapátrica ocorre em duas populações na mesma espécie, que também não possuem nenhuma barreira física, mas sim uma barreira de fluxo gênico, migração de genes entre as espécies. É uma população contínua, mas que não se cruza aleatoriamente. Caso tenha um intercruzamento, o resultado são descendentes híbridos. Um exemplo dessa especiação é o caso das gramíneas Anthoxanthum, que se diferenciou por certas espécies estarem fixadas em um substrato contaminado com metais pesados. Dessa forma, houve a seleção natural para esses indivíduos que foram se adaptando para genótipos tolerantes a esses metais pesados. Olha lá, olha a resistência, tá? Nasceram mesmo lá naquele resíduo de material, metais pesados. Camuflagem. A camuflagem é quando o animal se assemelha ao ambiente que o cerca a fim de se esconder de predadores ou utilizado por predadores para capturar suas presas. Alguns animais podem ter a capacidade de se camuflarem com o meio em que vivem para tirar alguma vantagem. A camuflagem pode ser útil tanto no predador quanto deseja atacar uma presa sem que esta o veja.
ou para a presa, que pode se esconder mais facilmente de seu predador. Existem dois tipos de camuflagem: a homocromia, onde o animal tem a cor e o mesmo do meio onde vive, e a homotipia, onde o animal tem a forma de objetos que compõem o meio. Aqui, olha, tá da mesma cor, ó, da mesma cor, olha, tá? Existem dois tipos de camuflagem, a gente vai explicar agora. Homocromia, onde o animal tem a cor é a mesma do meio onde vive. Homotipia, onde o animal tem a forma de objetos que compõem. Aqui um bicho-pau que se mistura, né, num graveto e você não consegue identificar quem é o bicho, quem é o graveto. E aqui, alguém consegue identificar onde está o coelhinho? Identificaram? Vocês estão ruins das vistas, hein? Homocromia. Como exemplo, podemos citar os ursos polares, que têm um pelo branco que confunde-se com a neve. Para ele se esconder, fácil, fácil. É só ele se deitar ali e rolar. O bicho-pau, que eu havia falado, tem a forma de graveto e fica em árvores, que tem galhos semelhantes à sua forma do seu corpo. Mimetismo. Semelhante à camuflagem, só que ao invés de se parecerem com o meio, os animais que praticam o mimetismo tentam se parecer com outros animais, com o intuito de parecer quem não é. O mimetismo ocorre quando uma espécie imita características de outras para confundir seus predadores ou presas. Animais tentam se parecer com outros de espécies diferentes que têm gosto ruim ou são venenosos. Como exemplo, algumas abelhas têm desenhos parecidos com corujas em suas asas. A cobra falsa coral não possui veneno. Na verdade, possui, mas raramente consegue utilizá-lo em razão da pequena abertura de sua boca. Por isso, tenta parecer-se com a coral verdadeira. Aqui, ó. A cobra falsa coral não possui veneno, olha. Então, ela tenta se parecer com a coral verdadeira, tá? Os animais assemelham a outros animais que têm gosto ruim. Por isso, seus predadores não os atacam. Olha aqui, alguém consegue identificar uma largata aqui? Pecraminamo. Os animais se misturam a outros parecidos para se aproximar da presa. Exemplo, o bútil se aproxima do bando de outras aves para se aproximar da presa. Aqui eu coloquei para vocês vários exemplos de camuflagem, mimetismo, tá? Para vocês estarem identificando. Olha aqui. Cadê o animal? Cadê a folha? Cadê? Olha, observem. Viu? Olha. Bom, a gente vai ficando por aqui. Façam os exercícios que eu vou deixar lá no Zap. Façam, respondem, me enviem no privado, gente. Eu necessito que vocês me enviem para me fazer a correção e vocês terem nota. Por favor, façam. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Beijos. Tchau.